Com um frio na barriga, o novato perguntou para onde estavam indo. Jim-Woo devolveu a pergunta. Por que você quis virar policial? O recruta respondeu que queria prender bandidos. Sung então sorriu e disse, então é exatamente isso que vamos fazer. E sem mais conversa, os dois saem para se divertir. Alguns dias depois, o novato já estava exausto. Estava jogado sobre a mesa, mal conseguindo manter os olhos abertos. Jim-Woo o observava e pensava como aquele garoto era interessante. Igris, ao lado, comentou que aquele tipo de tarefa poderia muito bem ser feita pelas sombras. De repente, uma mulher começou a gritar na delegacia, dizendo que sua amiga jamais teria tirado a própria vida. O investigador responsável tentou acalmá-la, explicando que todas as provas apontavam para suicídio, mas ela insistia, mostrando mensagens do celular da amiga e dizendo que nada fazia sentido. Jim-Woo, que escutava tudo de longe, se aproximou e pediu para dar uma olhada no caso. O investigador pediu que Jim não complicasse a situação. Depois de observar bem, ele disse que realmente parecia suicídio, mas que era melhor averiguar com mais calma. Levou a moça para conversar, tentando entender melhor a situação. O outro investigador pensou consigo mesmo. Esse cara nunca se cansa? Aquela mesma noite, Jim-Woo foi até a cena do crime. A banheira ainda estava manchada de sangue. Ele pensou que antigamente precisaria do corpo, mas agora era diferente. Estendeu a mão e disse, erga-se. Uma sombra surgiu. Era a da jovem falecida. Jim, com calma, pediu que ela não tivesse medo e perguntou se ela realmente tinha tirado a própria vida. Ela confirmou. Ele então perguntou o motivo. Mais tarde, Jim foi até a casa do pai da jovem. Bateu a porta e se identificou como investigador. O homem, desesperado, correu perguntando se já haviam descoberto como a filha dele morreu. Jim respondeu que ainda não, mas que precisava fazer algumas perguntas. O homem aceitou prontamente, dizendo que queria entender o que aconteceu com sua filha. Durante a conversa, Jim perguntou como ela era na escola, se alguém teria algum motivo para sentir raiva dela. O pai disse que ela era gentil, pura, que nunca faria mal a ninguém. E enquanto falava, começou a chorar. Disse que não acreditava na morte da filha, que a amava muito, mesmo ela não sendo sua filha biológica. Jurou que se soubesse que ela estava sofrendo, teria ajudado. Jim então mostrou um celular e contou que encontraram um áudio entre os pertences dela. O homem ficou nervoso. Jim deu play. Era a prova dos abusos horríveis que ela sofrera quando criança. Abusos causados por ele. Apesar de ter escapado, a jovem recebeu uma mensagem dele recentemente, pedindo para vê-la. Aquilo a destruiu, e ela acabou decidindo tirar a própria vida. Tomado pela raiva e medo, o homem perguntou por que Jim não trouxe apenas alguns policiais para prendê-lo. Jim olhou nos olhos dele e explicou. Ele tinha duas escolhas. A primeira era admitir tudo e se entregar. A segunda, pagar um preço apropriado. O homem então perguntou quanto ele queria. Jim apenas sorriu. Disse que aquele lugar onde estavam não era o mundo real. Era um espaço criado por ele. O mundo do repouso. E aquele lugar agora seria a sua prisão eterna. O pai, em choque, tentou entender. Perguntou como tinha ido parar ali. Desesperado, tentou fugir, mas foi inútil. As sombras de Jim-Woo o alcançaram e o despedaçaram, arrastando-o para um sofrimento sem fim. A sombra da jovem apareceu mais uma vez, agradecendo a Jim. Ele perguntou se havia mais alguma coisa que poderia fazer por ela, e ela respondeu que sim. Mais tarde, Jim foi até a delegacia e entregou um presente para a amiga da falecida. Explicou que havia um nome na carta e achou que ela deveria receber. Disse também que, no fim das contas, havia poucas chances de aquilo ter sido um homicídio. A amiga, emocionada, agradeceu profundamente. Enquanto se afastava, Jim ficou pensando. Se aquela mensagem nunca tivesse sido enviada, será que as duas estariam comemorando o aniversário como haviam planejado? Depois do expediente, Jim-Woo encontra Jinho, que chega animado, dizendo que dessa vez é pra valer. Hoje ele vai pedir a irmã de Jim-Woo em casamento. Jim fica em choque, achando que é brincadeira, mas Jinho garante que está falando sério. Mostra até o anel e pergunta se ela vai gostar. Jim responde que não pode ajudar com isso, e Jinho diz que não tem problema. Diz que mesmo se ela não gostar, tá tudo certo. Ele preparou vários presentes. Com um sorriso, comenta sobre um prédio novo sendo construído ali perto, revelando que é da família dele. Diz que quando ela se formar em medicina, pode transformar aquele prédio num hospital. Jim então pergunta se é o prédio avaliado em 30 bilhões de won, e Jinho se espanta. Como você sabe dessas coisas? Jim apenas observa em silêncio, lembrando da cena em sua mente, e pensa consigo mesmo que o destino realmente age de formas bem estranhas. Jim-Woo disse a Jinho que ele não precisava exagerar nos presentes para provar seu amor. Disse que ele já era um bom homem, e que bastava ser ele mesmo. Emocionado, Jinho perguntou se podia dar um abraço, mas Jim-Woo recusou. Jinho, claro, ignorou e o abraçou mesmo assim. Ao voltar para casa, Jim-Woo encontrou sua esposa e seu filho. Ela perguntou por que ele saía
saía para beber se nem ficava bêbado. Ele respondeu que Dinho queria conversar sobre algo importante, então foi lá ouvir. Ela perguntou se ele finalmente tinha se decidido. Jin-woo respondeu que teriam que esperar para ver. Pegou o filho no colo e se surpreendeu por ele ainda estar acordado àquela hora. A esposa explicou que ele tinha dormido demais durante o dia. Logo depois, Jin-woo olhou para duas de suas sombras que discutiam sobre qual o melhor caminho para o pequeno mestre seguir, esgrima ou estudos. Ele suspirou e disse que não importava o que fosse, mas que eles podiam esperar pelo menos até a criança aprender a andar. A esposa então retrucou, perguntando por que ele não chegava cedo em casa todos os dias até esse momento chegar. No dia seguinte, na delegacia, o chefe de Jin-woo o chamou. Disse que soube que ele andava se metendo nos casos dos amigos e pediu que parasse com isso, pois não queria que ele acabasse sendo odiado. Chamou-o de Caçador Sung, e Jim corrigiu dizendo que não era caçador, mas o chefe disse que era mais fácil chamá-lo assim. Em seguida, comentou sobre o desaparecimento do pai da menina que teria se suicidado. Perguntou se Jin-woo estava sabendo. Ele disse que não. O chefe comentou que todas as câmeras pararam de funcionar justamente quando o homem sumiu. Jin-woo respondeu: que coincidência. O chefe não insistiu, apenas disse que, seja qual for a decisão que ele tomasse, confiaria nela. Mas não era só por isso que o havia chamado. Ele entregou um papel para Jin-woo. Era sobre o diretor, que estava muito doente, em seus últimos momentos de vida. Jin-woo foi até o hospital. O diretor, fraco, ainda conseguiu falar que era bom vê-lo de novo e disse que passou muito tempo o procurando. Jin-woo ofereceu a ele mais uma vez a água da vida, mas o diretor recusou. Disse que já tinha vivido o suficiente, feito tudo o que queria e que estava em paz. No entanto, pediu um último favor. Queria ver, uma última vez, as batalhas que enfrentaram juntos e como era a amizade dos dois naquele outro mundo. Jim hesitou. Disse que talvez fossem memórias difíceis demais. Mas o diretor insistiu, dizendo que só queria se lembrar antes de partir. Jin-woo aceitou, mostrou tudo o que viveram, e ali, com o coração quase parando, o diretor sorriu. Disse que foi feliz por ter lutado ao lado de jovens tão fortes como ele. Mesmo sob o sol escaldante, mesmo que agora seu corpo se tornasse um cadáver frio, as lembranças daqueles dias gloriosos ainda aqueciam seu coração, e sempre aqueceriam. Jin-woo se despediu. Disse que o diretor também foi um herói que se sacrificou pelo bem dos outros. Ao sair do hospital, recebeu uma ligação da esposa. Ela estava assustada e perguntou o que fazer, porque o filho deles estava voando na cozinha. Jin-woo ficou surpreso e respondeu que ia ensinar o menino a voar então. Ela perguntou se ele também sabia voar, e ele respondeu que sim. Depois do outono, o inverno veio. E então, a primavera chegou mais uma vez. Tudo tem um começo e um fim, mas fins também abrem espaço para novos começos. Jin-woo olhou para o céu, sorriu e disse que voltaria mais cedo para casa. A rainha formiga observava o caos no formigueiro. Não havia comida e suas filhas tinham começado a se devorar. Ela sabia que aquilo não duraria. Precisavam de um líder, um guerreiro que todos temessem só de olhar. E assim ele nasceu. Ele era poderoso, temido por todas as criaturas. Mas um dia, pela primeira vez, viu algo diferente. Um humano não teve medo dele. Faz muito tempo desde aquele dia, e até hoje Beru lembra disso, especialmente agora, que percebe estar sendo observado de novo, não por um inimigo, mas pelo filho de Jin-woo. Com medo, ele foge da criança. Lá de cima, se pergunta por que o pequeno mestre sempre aparece atrás dele. Ygritte surge e diz que é impossível o pequeno não gostar de Beru. Ele não entende, então Ygritte explica. Uma formiga gigante que anda, fala e voa? Que tipo de criança não acharia isso incrível? Beru, meio sem jeito, começa a aceitar que o garoto realmente gosta dele. De volta ao reino do repouso, Beru olha para a grande estátua e decide que ela precisa de ajuste. Um dos assistentes avisa que isso pode atrasar a obra. Beru garante que não. Depois de ouvir a ideia, o assistente concorda. Vai ficar ainda mais magnífico. Só que vai precisar de mais ajuda. Talvez alguns demônios. Beru aceita e diz que vai resolver outros assuntos enquanto isso. Na casa de Jin-woo, alguns ladrões planejam atacar sua mulher e filho. Eles pulam o muro achando que ninguém os impediria. Arrependem-se no mesmo instante. Beru aparece, esmaga o crânio de um deles e manda todos ficarem quietos. O pequeno monarca havia acabado de cochilar. Olhando a expressão de pavor nos rostos dos invasores, Beru pensa que ser amado pela família de seu soberano é maravilhoso. Mas provocar medo de vez em quando também é bom. No reino do repouso, os demônios ajudam na construção. A estátua fica pronta e Beru diz que o Lorde deles vai adorar.
Todos comemoram. Beru, orgulhoso, comenta que em um futuro distante, quando o pequeno mestre puder visitar o local, será um grande presente para ele. Mas de repente, todos se viram. O pequeno mestre está ali, atrás deles. Beru até se assusta com isso. Anos se passam. Na escola, a mãe da criança é chamada pela professora. Ela está preocupada. O menino anda desenhando monstros e chamando-os de amigos. Em um dos desenhos da família, esses amigos aparecem ao redor de tudo. A professora pede que conversem com ele. Enquanto isso, Jim Woo recebe uma promoção. Seu colega pergunta por que ele não recusou dessa vez. Jim responde que ficou sem desculpas. Seu amigo começa a o bajular e ele diz: "Tá bom, eu pago hoje. Para de puxar meu saco." Em casa, Hei-in mostra os desenhos do filho. Jim fica impressionado com o talento do menino, mas ela não acha graça e pede para ele ver a última página. Ela também fala que o filho diz que caiu num buraco e encontrou um papai enorme lá dentro. Jim ri, mas ela continua séria. As outras crianças estão com medo dele. Diz que só de se aproximar, elas ficam pálidas.